Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Segunda, né? Início de semana, hora da gente começar a fazer novos planos. E aí? Oi, Helena, tá me ouvindo bem? Ótimo, tava com um probleminha de sinal, tive que entrar de novo. Então, hoje eu tô fazendo uma live num dia, né, num horário diferente. Eu costumo fazer às terças-feiras, às 8 da manhã. Amanhã eu vou estar com vocês também, né? E também às quintas-feiras, às 8 da manhã, no Vivendo o Seu Talento. Então, hoje eu também tô fazendo uma live a mais. E hoje eu vou estar falando sobre um fator, né? O nome da live é o fator invisível que impede você de começar a empreender. Então a gente vai falar sobre esse fator e não só começar a empreender, né? Mas esse fator invisível, ele de alguma forma ele também nos gera, né? Uma limitação para realizar outros objetivos. Então, tem muita gente que está insatisfeito, não sei se é o caso. Oi, Adriana, tudo bom? Não sei se é o caso, seu caso, né? Você está insatisfeita aí com o seu trabalho, você sabe que tem que mudar, você quer mudar, mas faz planos e não muda, não sai do lugar. Ou você tem, né? Você sabe que tem um enorme potencial. Oi, Dri, que bom você estar aqui. Você tem um enorme potencial, né? E você tem um sonho de empreender, tem um sonho, está preparado, mas não deslancha, né? Porque algo te impede de sair do lugar, você fica, né? Se você não sai, alguma coisa fica te prendendo. Então eu decidi, né, falar sobre esse tema, porque é um tema que eu abordo também nos meus processos de coaching, onde eu trato o ciclo, né, da sabotagem, da limitação. Então, o que é que isso, né? Por que acontece? Vocês têm isso, gente? Tem alguma coisa que vocês queiram fazer e que vocês não conseguem? Vocês se sentem preparados, mas vocês não saem do lugar, ficam patinando, correndo atrás do rabo, andando em volta do rabo? Tem coisas que vocês estão pensando em fazer e não conseguem? Então é sobre isso que a gente vai falar, porque o principal, né, motivo para que isso aconteça é o quê? São os nossos sabotadores internos. E o que são esses sabotadores internos, né? Eles são pensamentos que a gente tem, que às vezes a gente nem tem consciência deles, porque eles são tão invisíveis, né? Realmente um fator invisível dentro da nossa mente, mas a gente não tem consciência, mas eles estão lá. Eles estão lá nos sabotando, nos boicotando, né? Fazendo com que a gente não entre em ação para atingir o nosso objetivo. Tem algumas pesquisas que demonstram, né, que muitos indivíduos, eles usam, que apenas 20% das pessoas utilizam o máximo do seu potencial para atingir seus objetivos. Isso são informações aí da psicologia positiva, né? E que o restante, os outros 80%, que é a grande maioria, acabam não atingindo seus objetivos. Por quê? Porque a mente acaba trabalhando contra, né? Não a favor, mas contra essas pessoas. E a gente precisa, então, né, fazer um trabalho de desenvolver uma clareza, uma consciência do que efetivamente está nos sabotando. A gente consegue, né, através dos sabotadores, realizar nossas ações, mas é um desgaste tão grande, né, a gente fica tão desgastado, e por isso que a gente fala de energia vital, né, que você tá lá com um objetivo e você vai fazendo, só que é um desgaste tão grande, você fica tão preocupado, às vezes com uma culpa, né, de não estar conseguindo, mas você tá tentando, isso vai acabando com a tua energia vital e você acaba fazendo o quê? Você acaba desistindo do seu objetivo. Então, quantas pessoas, né, que estão aí tentando atingir objetivos, sejam os mais diversos possíveis, eu vou estar falando da transição, né, profissional, de estar empreendendo, porque esse é o foco do meu trabalho, e que não estão conseguindo. Por quê? Porque acabam se sabotando. Então, os sabotadores, né, eles são personagens que são invisíveis à nossa mente, mas eles estão lá. Às vezes a gente não tem consciência deles, mas eles estão lá.
Muitas pessoas também chamam isso de crenças limitantes, pensamentos limitantes, né? A abordagem que eu vou estar tratando é de sabotadores, através da metodologia da psicologia positiva. Então, esses sabotadores, eles são o quê? Eles são inimigos que estão na nossa mente, mas muitas vezes, né, a gente acha que são nossos amigos. Por quê? Porque de alguma forma eles nos protegem, né, de alguma situação de risco, alguma situação que na cabeça, né, desses sabotadores aí, que é a nossa cabeça, são os nossos pensamentos, a gente pode se machucar, a gente pode ter algum problema, né? Por quê? Porque esses sabotadores, eles surgiram, eles foram, né, idealizados e surgiram lá, né, na nossa infância. E na nossa infância, eles tinham um objetivo muito claro, né, de nos proteger mesmo. Só que a gente cresceu, o contexto mudou, né? E o que acontece? Esses sabotadores, eles ainda continuam na nossa mente. Então, esses sabotadores ainda continuam lá tentando nos proteger de situações que às vezes nem é necessário mais, né? Então, por quê? Porque eles pensam que de alguma forma pode estar nos protegendo de obstáculos que vão surgir. Porque lá na infância, né, eles tinham essa função. Então, são padrões mentais, né? Os sabotadores são padrões mentais que a gente tem, que são automáticos, é como se fosse aquela voz te falando, né? Não, ó, não vai por esse caminho, vai por outro, você não vai conseguir, não, você não é capaz, não, isso não é para você, não, empreender não é para você. Você sempre trabalhou como CLT, como que você vai empreender? Não, vai dar muito trabalho, você não vai conseguir. Então, de alguma forma, né, esse pensamento, ele vai falando o quê? Olha, não entra nessa, porque você vai se machucar. E aí a gente vai acreditando, né, nesses pensamentos e acontece o quê? A gente não age, a gente não segue o nosso plano. Muitas pessoas têm objetivos, eu sei que vocês, né, têm objetivos, eu também tenho. Quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu tinha esses pensamentos que me limitavam, né? Não, você não vai conseguir, Cíntia. Como vai sair de uma remuneração, né, mensal para você ir empreender? Então, assim, vários pensamentos que às vezes me vinham, né, que sabotavam, que paralisavam a minha ação. Então, muitas pessoas acabam definindo objetivos e só trabalhando nas ações para atingir esses objetivos, mas acabam não trabalhando nos problemas, nesses pensamentos que limitam, né, você atingir o objetivo. Então, é muito importante que a gente saiba que eles existem, que eles estão invisíveis e às vezes a gente nem dá conta que eles estão aí na nossa mente, mas eles estão. E o que acontece? Pensamentos geram comportamentos, né? E às vezes você tem um comportamento, você quer atingir o objetivo, mas você tem um comportamento que faz com que você não atinja. Por quê? Porque é um padrão automático, ele está instalado há muito tempo, você está agindo desse jeito muito tempo, né? Então, quando você menos percebe, pronto, você já não concluiu uma ação. Então, você procrastina, né? Você tem aí o objetivo, por exemplo, pessoal que quer buscar aí uma recolocação, precisa fazer o currículo, tem que fazer o currículo, mas não faz, fica deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. Por quê? Porque tem, né, um fator invisível, um pensamento lá que está falando, não precisa sair daqui agora, né? Tem uma crise aí fora, você vai ficar sem dinheiro, você vai largar essa empresa que é tão boa, né? Então são esses padrões que vão fazendo com que a gente não atinja esse objetivo. E é uma luta interna, né? Porque você sabe que você tem que mudar, você está insatisfeito, você quer fazer alguma coisa, mas você não age. Por quê? Porque tem alguma coisa que está te limitando.
E assim, são padrões emocionais, assim, né? São pensamentos que te geram uma ação, mas geralmente tem uma emoção muito negativa, uma ação que te limita, né? Então, é importante o quê? Você tomar consciência de que isso existe, né? Que eles viraram um padrão automático. Então muita gente fala, você tá no piloto automático. Então, você tá com esse padrão, né? E você faz as coisas automaticamente. E tudo isso foi gerado na sua infância. Só que assim, eu preciso voltar lá na infância para poder estar resolvendo essa situação? Não, você não precisa, né? O que você precisa é ter consciência de que eles existem e a partir dessa consciência, né, vocês começam a criar estratégias para que você possa então estar atingindo o seu objetivo, chegando aí no seu objetivo, fazendo um plano de ação para que você efetivamente consiga atingir o seu objetivo. Oi, Jussiane. Então, como esses pensamentos foram formados lá na infância, por exemplo, né, aquele aluno que era perfeito, que tirava notas boas, que tinha uma recompensa por isso, ele cresce com esse padrão instalado, né, e hoje esse padrão ainda está lá, esse pensamento ainda está lá, e para ele atingir o objetivo, ele tem sempre que receber uma recompensa. Então ele se prepara, mas ele acha que nunca está pronto, se ele não vê que tem uma recompensa lá atrás, né, lá na frente, a hora que ele atingir esse objetivo. Então, você precisa, de alguma forma, entender esse pensamento para que você possa criar uma estratégia para enfraquecê-lo. A gente não elimina totalmente, né? Porque são pensamentos que estão aí na nossa mente e foram criados por uma emoção, por uma situação muito forte. Um outro exemplo, né? Uma criança que lá na infância sofreu um assalto ou alguma coisa emocional muito forte e ele criou um padrão de que a vida é um perigo, né? Então ele está em constante perigo, então ele tem esse padrão instalado. E aí, para fazer alguma coisa, ele vê todos os riscos, né? Ele fica desconfiado das pessoas, e aí esse padrão instalado ele acaba não agindo. Demora para agir, acaba, né, vendo todos os riscos possíveis e imagináveis, acaba gerando um desgaste tão grande, o que acontece? Essa pessoa desiste do seu objetivo. Isso muito inconscientemente. Você só toma consciência desses seus pensamentos, né, sabotadores, a partir do momento que você faz um trabalho onde você traz à tona esses pensamentos. Então você começa a observar a situação, né, a meta que você tem, o que você está pensando em relação a isso, para entender por que você não atinge o seu objetivo. Por quê? Porque pensamentos geram comportamentos, né? E se você tem um comportamento que limita a tua ação, você não vai atingir seu objetivo. E eu vejo isso diversas vezes nos meus atendimentos, né? Pessoas que... E eu também já tive isso, né? Muita limitação. E sempre que eu tenho um objetivo desafiador na minha carreira... por exemplo, né, de gravar vídeos e tal, eu tive que fazer um trabalho comigo para estar identificando. Por que eu tinha vergonha de gravar vídeo? Por que né, acontecia, eu me limitava, toda vez que eu tinha que gravar um vídeo, eu não gravava, eu inventava uma desculpa, eu deixava para amanhã e tal. Por quê? Porque tinha um sabotador, né, instalado, um padrão aí instalado que fazia com que eu ficasse preocupada, né, o que as pessoas vão pensar de mim, será que eu vou dar conta, será que eu vou passar todas as informações, mas um pensamento que me limitava muito era esse pensamento do julgamento. E por quê? Porque de repente, né, eu criei esse padrão em algum momento, em algum contexto da minha carreira. Então eu tive que trazer à consciência esse padrão, para quê? Para que eu pudesse trabalhar estratégias para estar eliminando esse padrão que me limitava.
Então, trabalhar com esses pensamentos invisíveis, esses sabotadores, é muito importante. Não adianta você ter só o seu objetivo e você trabalhar nas ações que vão te levar a esse objetivo. Por quê? Porque vai ter, né, pensamentos, padrões que instalados na sua mente que vai fazer com que você se sabote. Oi, Glória! Oi, Eva! Tudo bom? Paiva, tudo bem? Vai fazer com que você se sabote. Então é importante que você traga, né, clareza aí para os seus pensamentos. E é muito comum quando a gente tá... Eu falei que é formado lá na infância, né? Muita gente fala, Cíntia, mas eu preciso aí fazer um resgate da minha infância para estar buscando aí resolver isso. Não, né? Nos processos de coach a gente trabalha daqui para frente. Claro que se você quiser entrar num processo terapêutico, sempre ajuda. Mas a questão é você entender que você tem um objetivo e que algo está te limitando a atingir esse objetivo. E se você pensar, né, profundamente, você vai ver que é algum padrão instalado aí. A gente tem um crítico interno muito forte também, né? Às vezes, em algum momento você passou por uma crítica muito forte, isso gerou uma emoção, né? E fez com que você, de alguma forma, essa emoção gerasse esse comportamento limitador de crítica. Então você critica você critica o outro, você critica a situação, né? A sua mente fica num estado negativo, e com esse estado, o que vai acontecer? Vai gerar muito desgaste e você não vai atingir o seu objetivo. Vocês que estão me ouvindo aí, tem algum pensamento que limita vocês de não entrar não atingir o objetivo? Vocês têm aí o objetivo de empreender e não estão conseguindo? O que passa aí na cabeça de vocês? Me fala um pouquinho aí. Vocês acham que é legal estar tratando esse assunto dos sabotadores? Glória psicóloga, também foi para o mundo do empreendedorismo, né? A Paiva. Adriana tá falando, eu que queria desistir, hoje minha mente é totalmente empreendedora. Adriana, né, a gente fez um trabalho bem bonito, né, Adriana? E a Adriana tinha essas questões de não se sentir capaz, né, de tá empreendendo. E totalmente capaz, super competente aí, né, uma pessoa excepcional. E a estratégia, e ela tá falando, depois de seguir o seu planejamento, né? E a estratégia, então, foi o quê? Para eliminar esses pensamentos, ela começou a agir. Porque assim, tem um negócio também, gente, é na ação, né, que esses sabotadores, eles pulam, né? É hora que a gente começa a agir rumo ao nosso objetivo. Por isso que o planejamento é legal, e no meu planejamento, né, quem conhece aí o meu trabalho, eu tenho um ponto realmente que a gente trabalha. Qual é o fator que vai limitar você entrar em ação? Por quê? Porque muita gente trabalha o objetivo, as ações, mas não trabalha o problema, não trabalha a mente, né? E é justamente, somos nós mesmos que vamos fazer com que nós não atinjamos o nosso objetivo. São esses pensamentos que fazem com que a gente, né, não siga adiante. E são coisas que foram acontecendo na nossa trajetória profissional, na nossa história de vida, né? E que a gente, de alguma forma, foi deixando escondidinho lá, não tomou consciência disso tudo, né? Só que eles estão lá, né? Eles estão lá na nossa mente, de uma forma invisível, achando, né, que são nossos amigos, mas não são. Eles foram lá na nossa infância. Na nossa infância, esses pensamentos, eles eram super importantes, mas agora eles nos prejudicam, né? Então é importante a gente ter clareza disso. A partir do momento que você tem essa clareza, você começa a criar estratégias. A Glória tá me falando aqui, tive uma situação hoje cedo no consultório, principalmente nesse momento de pandemia, vem aumentando o sabotador. Então, e vem mesmo, né? Eu tenho atendido, assim como você, né, Glória, pessoas que estão meio que paralisados por causa da pandemia, né? A Glória tá falando aqui que as pessoas estão desacreditando do seu potencial e desistindo de trabalhar no seu talento.
É isso mesmo, né? Por quê? Porque estão com um pensamento de sobrevivência. Então o foco está no problema. Eu tenho pessoas que eu atendi, né, que estavam desesperadas porque iam perder o emprego, iam ficar sem dinheiro, iam perder os parentes, né? E assim, um monte de problemas que a mente, né, vai gerando, que você tira o foco da solução. E o nosso cérebro, né, ele tem dois hemisférios. Ele tem o hemisfério onde, né, tem esses pensamentos que a gente fala que é o hemisfério sabotador, e a gente tem o hemisfério da solução. Que se a gente focar para a solução, sair do problema, a gente consegue resolver essas questões, né? Então o nosso trabalho, meu, da Glória, que fica tirar as pessoas, né, Glória, desse pensamento sabotador e ver todo o potencial instalado na pessoa, porque todos nós temos um potencial instalado, né, fazendo com que você saia do problema e entre para a solução. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Por isso que o trabalho de um psicólogo, de um coach é super importante, porque vai nos ajudar a entender esses pensamentos que estão sabotando e vai fazer com que a gente acabe, né, saindo desse pensamento negativo e indo para a solução. A Glória está falando aqui que é com planejamento. Sim, eu acredito que é com planejamento, porque é na ação, né, que os obstáculos vão acontecendo e que você vai trabalhando com essas, né, questões, esses fatores aí invisíveis, os sabotadores, você vai tratando quando você está agindo. Pensamentos que paralisam a sua ação, né? Emoções negativas, emoções de culpa. Se você for ver, isso tem um fundo de sabotagem, de autossabotagem, né? Que faz com que você não saia da zona de conforto, que eu falo tanto, né? Essa zona de conforto que a gente está adaptado, né? Mesmo sendo uma zona de problemas. Para sair dela, a gente precisa de planejamento, precisa de ação. E é aí nessa ação que todo esse fator aí de sabotagem, todos os sabotadores, eles vão estar aparecendo. Oi, Elis. A Paiva tá falando aqui, minha família me atrapalhou muito, né? Então, Paiva, sai do foco da sua família, entra, né, no seu foco, e o que você pode fazer para neutralizar a tua família, né? Porque o potencial está aí em você, não fica criticando as situações, aproveita, que é uma outra coisa que é legal eu estar falando para vocês também. Identificar essas situações que nos causam um certo incômodo é super bom. Por quê? Porque você vai poder identificar, né, o que está te limitando e você agir em cima desse fator limitador. Então, é o que eu falo em relação à insatisfação profissional. Insatisfação profissional é uma ótima oportunidade, né, para que você encare a situação de frente e vá, né, tratar essa situação e resolver. E como que você faz isso? É o que o pessoal está falando, através de planejamento, né, identificando o sabotador, pensando em ações que você possa estar, de alguma forma, né, fazendo para você estar saindo desse fator limitante. Cíntia, já fui conhecida como o melhor colaborador. Hoje não sei porque me parei muito, a Paiva tá falando. Parou porque tem sabotador aí, Paiva. Alguma coisa, né? Algum sabotador tá impedindo que você haja. Se você já foi tão boa, se todo o potencial tá aí, Paiva, é trabalhar nesse sabotador, né? Durante a semana toda eu vou estar falando sobre esse tema. Amanhã às 8 horas a gente tem live também, eu vou estar falando sobre esse tema, né? Por quê? Porque eu sei que é importante a gente trabalhar nisso para estar fazendo um plano, né, onde você elimina esses sabotadores.
Deixa eu ver aqui. Adriana, passei por todas as fases, ainda passo, mas se olhar para trás não dá para acreditar, é outra pessoa, é outra pessoa, né, Adriana? Quando você chegou, a gente começou esse trabalho, é uma outra pessoa, toda empoderada, né, com foco no positivo, acreditando que vai dar certo, né? Porque assim, é um desafio, ninguém tá falando que é fácil, né? É um desafio, mas é possível sair do corporativo, ir para o empreendedorismo, é possível aí você, de repente na questão de emagrecimento também, que eu passei por isso, né, eu eliminei 10 quilos aí no último ano, então eu tive que trabalhar vários sabotadores em mim, é um desafio, mas é possível. Então assim, quais são os desafios que você tem hoje na sua carreira, na sua vida, que você, né, não está conseguindo atingir os objetivos, porque tem alguma coisa que te paralisa. O que é essa alguma coisa? É nisso que você tem que trabalhar. Glória, o autoconhecimento é fundamental nesse momento e em todos, né? Porque a todo momento a gente está se sabotando, né, Glória? A todo momento a gente tem aí uma questão que nos paralisa. Então, é preciso ir fundo nessa questão, né? Por quê? Porque tem esse padrão instalado. Eu já passei por isso, vocês também passaram, né? A Adriana tá falando aqui que é possível, e é possível realmente a gente sair desse padrão instalado, né? Não, e assim, não busque os porquês. Porque lá na infância eu sofri, eu passei fome e tal. Essa questão do sabotador na infância, né, não é se você passou por uma situação boa ou se você passou por uma situação ruim, é como você interpretou essa situação. Eu tenho pessoas, né, que eu já atendi e que atendo ainda, que assim, não teve problema nenhum, não passou fome, não teve miséria, não teve crise, não teve nada, mas ela interpretou, né, esses fatos que aconteceram com ela de uma forma que hoje está prejudicando. Essa questão do crítico, né? Os sabotadores, eu vou estar falando para vocês, dentro da psicologia positiva, eles têm alguns nomes, né? Então a gente tem o sabotador vítima, o hiperrealizador, o inquieto, que todos têm suas características, isso a gente vai estar vendo. Oi, Renata, oi, Gruxa. A gente vai estar vendo, né? Para quê? Para que você identifique o seu sabotador e crie aí uma estratégia, né? Um plano para que você realmente atinja seu objetivo. Então, gente, eu vou estar aí, né? Fazendo algumas lives com esse tema. Eu vou no dia 22, né? Queria estar dando esse aviso aqui para vocês. No dia 22 de agosto. Como é um tema super importante, que eu trabalho bastante aí, né, e que a gente acaba realmente de alguma forma ajudando muitas pessoas no processo de coaching, o que eu resolvi? Eu resolvi pegar esse tema que é super importante e fazer um workshop dele. Né, um workshop num sábado, onde as pessoas, né, vão poder estar participando. É um workshop onde a gente vai tratar só esse tema de sabotadores. Então você vai chegar lá no workshop com um objetivo, né? Porque a gente tem que ter um objetivo, ter um plano de ação. Para quê? Para a gente começar a identificar esses sabotadores aí que ficam nos prejudicando, né? Porque é na ação que o sabotador aparece de uma forma muito, mas muito forte. Então tem que ter um plano. Se você não tiver um objetivo e um plano, vai ser difícil você trabalhar seu sabotador. Então, no dia 22, das 9 ao meio-dia, eu vou estar fazendo esse workshop, né? Como eliminar os sabotadores que impedem o seu sucesso. Eu já estou divulgando lá no meu Instagram, já tem informações desse workshop. É um workshop que é pago, mas é um valor assim que, né, dá para todo mundo fazer, vai ser muito bom, né? E se você trabalhar só essa parte, só os sabotadores, eu tenho certeza que você já começa a atingir vários objetivos aí na sua vida. Meu foco é carreira, né? Então a gente vai sempre estar trazendo aí questões voltadas à carreira. Porque assim, gente,
eu tenho atendido, a Glória falou aí que tá atendendo, tal, né? Mas não tem gente que tá atingindo o objetivo mesmo nessa pandemia? Pô, eu tenho gente que se recolocou, que tava, né, sem trabalho e conseguiu se recolocar. O que que faz com que essas pessoas, né, atinjam objetivos nesse momento de crise? Será que são as circunstâncias? Todo mundo está passando por essa circunstância. O que que faz com que essa pessoa atinja o objetivo e outras não? Ficam se sabotando. Vocês podem estar me falando aí alguma coisa que vocês acham? Né? O que que faz com que essas pessoas... Tem gente que cresceu, tem negócios que cresceram, teve negócios que surgiram na pandemia. O que que faz essas pessoas atingirem objetivos e outras não? Ah, Cíntia, é fator externo, né? Não é fator externo, gente. Né? A gente tem que ter clareza de que, às vezes, e a maioria das vezes, né, quem nos limita somos nós mesmos. Então, assim, não vamos jogar para o externo, né, uma questão que a gente tem que resolver. Eu tenho alguns clientes aí que não querem entrar em contato com... Porque às vezes dói, né? Às vezes dói conhecer esses pensamentos, ver que a gente perdeu muito tempo na vida com um pensamento invisível, imaginário, que a gente podia estar trabalhando, né? E que a gente não trabalhou e passa aí anos ficando aí, né? Insatisfeito dentro das empresas. Então eu tenho pessoas que não querem entrar em contato com essa dor. Mas se não entrar em contato com esse pensamento, dificilmente você vai mudar. Né? Dificilmente você vai ter um plano para estar desenvolvendo aí e você atingir seu objetivo. Então, é preciso, a Glória está falando aqui, né, que muitas pessoas estão conseguindo boas oportunidades, estão mesmo, gente, não é balela, né, porque para mim não faz nenhum sentido eu ficar fazendo, né, falando coisas desse tipo, de que as pessoas estão conseguindo, elas estão conseguindo. O que é preciso é entender, né, que você tem um objetivo e que você não está conseguindo atingir esse objetivo e que não são os fatores externos que te impedem de atingir esse objetivo, e sim os fatores internos, né, e que muitas vezes são esses padrões que estão aí instalados na nossa mente, que a gente chama de sabotadores, crenças limitantes, que se você não identificar esse pensamento e não ter uma estratégia, né, para deixar ele quietinho, porque assim, eliminar totalmente você não vai eliminar, né, ele é seu, né, ele é seu, ele foi formado para você, então ele é seu, mas conhecendo ele, entendendo ele, você pode estar criando estratégias, né, para diminuir a interferência que ele causa na sua vida. A resiliência também está sendo fundamental para se recolocar, sim, né? Resiliência é um fator, assim, super importante para a gente também tá trabalhando essa questão de atingir objetivos e de sabotadores. Agora, estão conseguindo, né, Glória? Se você entra em contato com as tuas limitações, que você faz um plano de ação, você consegue. É isso que eu tenho para passar para vocês. É um desafio, né? Mas é possível. A partir do momento que você decide, né, se encarar de frente, encarar esses pensamentos, essas limitações. Então, é possível. Eu consegui, a Glória tá aqui, conseguiu, né? A Adriana tá aqui, conseguiu também, e outras pessoas também conseguiram, a partir do momento que começaram a efetivamente, né, fazer um trabalho de autoconhecimento, se predispor a estar conhecendo essas limitações, definir um objetivo, criar um plano e trabalhar em cima desse plano e das limitações que vão surgir no meio do caminho. Porque essa transição, né, essa trajetória, são várias ações, vários passos aí para você, né, conseguir chegar no teu objetivo. Então, esse processo, né, de definir objetivo, ter clareza,
alinhar com seus valores pessoais, que são os motivadores, é realmente o que de fato vai te ajudar a eliminar, né, enfraquecer esses seus sabotadores, é você ter um objetivo alinhado ao teu valor pessoal. Por exemplo, eu tenho um objetivo, né, de sempre estar impactando positivamente a vida das pessoas, né? Por quê? Porque eu tenho um valor social muito grande. A partir do momento que eu alinho o meu objetivo com o meu valor social, com um valor que é importante para mim, eu já também consigo enfraquecer aí alguns sabotadores, né? Eu monto um plano e eu trabalho em cima desse plano, enfraquecendo meus sabotadores. Porque assim, gente, não é uma questão se eu tenho, se você tem, se o outro não tem. Todos nós temos, tá? Ponto. Esse é o primeiro ponto. Todos nós temos sabotadores. O que a gente precisa identificar é o quanto eles estão nos prejudicando a atingir os nossos objetivos. Esse é o ponto, né? É o ponto de você identificar como que eles estão te atrapalhando nesse momento da sua vida. E o workshop que eu vou estar fazendo, né, no dia 22, das 9 ao meio-dia, é sobre isso. Então, você vai fazer uma avaliação, né, você vai identificar os seus sabotadores e você vai conseguir criar estratégias para estar eliminando aí, né, eliminando não, enfraquecendo os seus sabotadores para que você atinja seus objetivos. Meu foco é carreira, como eu falei para vocês, né? Então a gente vai trazer muitos exemplos sobre carreira. Mas pessoas que querem atingir seus objetivos, nesse workshop vai ter toda uma metodologia aí para que você também atinja outros objetivos, tá bom? Então, dia 22, né? É um sábado, das 9 ao meio-dia, eu vou estar desenvolvendo aí esse workshop. Vocês que querem trabalhar seus sabotadores, identificar seus sabotadores, a gente vai nesse workshop então tá trabalhando o seu objetivo, né? Um objetivo que você queira lá trabalhar. Vamos estar identificando os seus sabotadores e vamos criar estratégias para que você enfraqueça seus sabotadores e entre em ação. Tá bom? Então, se você quiser mais informações, posso estar te passando no direct. Ou você pode estar vendo aí no meu feed, já tem aí informações do workshop, tá bom? Vai ter vagas limitadas, porque como é um tema que, né, vai ter muita gente aí trabalhando, trazendo, né, suas situações, então não pode ser um grupo muito grande, porque senão eu não consigo dar atenção para todo mundo, né, não fica muito interativo. E a ideia é que realmente a gente trabalhe a fundo para que a pessoa monte um plano aí e trabalhe seus sabotadores, tá bom? Alguma pergunta, gente? O pessoal tá aqui chegando. Glória, uma ótima semana. Dia 22 tá imperdível, viu? Tá bem bacana mesmo. Esse é o primeiro workshop, né, com esse tema. Eu trato só nos meus atendimentos. Ou eu faço sessões específicas, né, de sabotadores. A Elisângela já tá passando aqui o link do workshop, então já tem aí informações para quem, né, quiser se interessou e quer participar. E assim, gente, realmente são vagas limitadas, tá? Não é balela, porque eu quero trabalhar aí de uma forma bem personalizada com as pessoas que participarem desse workshop, tá bom? Acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Oi, Aline, Glória, obrigada pela participação, Adriana, Glória, Paiva. Bom, pessoal, amanhã às 8 eu tô aqui de novo, né? A gente vai continuar falando de sabotadores, vou estar trazendo aí o processo de autossabotagem, um pouco como ele acontece. Vou, né, de novo tá trazendo exemplos, se vocês tiverem perguntas aí para estar me fazendo, sempre né, perguntas de vocês sempre é um tema aí para live, para que eu possa trazer mais conteúdo aí para vocês. A Aline chegou atrasada, vai rever, Aline, eu vou deixar lá no IGTV, tá bom? Vai estar lá no IGTV para quem quiser, né? Quem não pôde participar ao vivo aí, tá participando. E quem tiver interesse aí no workshop, tem aí o link, a Elisângela já passou aí para vocês e tem no meu feed também. Dri, obrigada, viu? Você precisa me mandar notícias, hein, Dri, de como que estão as coisas. Tô vendo o seu movimento aí nas redes.
Quero ver você, né? Me manda notícias aí que eu quero saber. Faz tempo que você não me fala. Glória, linda semana, Aline, show. Show, pessoal. Eu sou apaixonada por esse tema, já ajudei muita gente aí, né? E quero ajudar quem tiver interesse, vai ser muito bacana aí trabalhar com vocês, tá bom? Então até amanhã às 8 da manhã. Driana tá top, me passa as informações aí, Dri, depois eu quero saber, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Então, né, quem tiver interesse, workshop aí dia 22. E amanhã às 8 da manhã eu tô aqui com vocês. E na quinta tem Vivendo o Seu Talento também. E vai ter uma pessoa bem bacana falando sobre questões financeiras, que vai ser a Eva. Tá bom? Boa noite a todos. Uma excelente semana para todos nós. E até amanhã às 8 da manhã. Um abraço a todos. Tchau.